Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lufex. Hoje a gente tá aqui pra acompanhar o sexto episódio da série de To Be Hero X. Eu tô assistindo esse episódio na segunda-feira, então dá pra imaginar o hype que eu tô e a ansiedade que eu tô. Eu não consegui assistir no domingo, nem no sábado, né? Vocês sabem, a gente tava em live. Não consegui assistir nem no sábado, nem no domingo, então eu tô aqui na segunda-feira muito ansioso pra acompanhar. A gente tá cheio de dúvidas sobre o que realmente aconteceu, se realmente a gente tem um Soul que atravessou a linha temporal, conseguiu quebrar de alguma maneira. Quem era realmente o verdadeiro cara que ligou pra pessoa pra pedir pra raptar o garoto? Se era o cara do bar, se era o Isou do passado, ou o Isou do passado que é do futuro, enfim. Nossa, são tantas coisas. Quero acompanhar muito esse episódio 6 e gostaria de pedir pra vocês, antes da gente começar, se vocês puderem deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque a gente tem vídeo aqui todos os dias, ou é vídeo, é live, então a gente pode estar acompanhando bastante conteúdo aqui. É isso, se vocês puderem fazer isso, me ajuda demais. Deixa um comentário aí também de como foi pra vocês passar essa semana inteira esperando esse novo episódio, que eu sei que todo mundo tem a mesma ansiedade que eu. E a gente quer saber o que tá acontecendo, porque o contexto dessa história deixa muitas coisas pra gente pensar. Só que no final das contas, chega o episódio e não é nada do que a gente tá pensando muitas vezes. Então ele gosta de brincar com a nossa mente, o roteirista, né? É isso, então bora acompanhar o episódio 6, vamos ver o que realmente aconteceu. 無茶はしないほどヒーローは遊びじゃないんだ。はい。お姉ちゃん、ヤンちゃん、あなたのおかげよ。病院に付き添うわ。あ、大丈夫。それよりなんでユズが狙われたの？ É a nossa pergunta também, a gente quer saber. 生活が苦しくて仕方なくって。うちはお金持ちじゃないのに。ご両親が仕事で家にいないから狙いやすかったんだよ。大金目当てじゃなかったのかもな。ありがとう。ヤンちゃん、どこが大丈夫なの？ Colapso? Ele tá tendo alguma coisa por causa de ter despertado? 少し休めば大丈夫。その症状の原因は多分これだな。 34年目で初の素顔。今日本殿に似た人物が悪人と戦い子供を救いました。 Caraca, mano, tô chamando ele de Soul realmente. 理由だ。世間が君を認め始めてるんだ。 É isso, a popularidade dele tá subindo, como se ele fosse o Isou. Nossa, mano. Já tá na casa de milhar. Na verdade, ali parecia dezena de milhar já. Eletrocutado. Dois Isous. Esse é o nome do episódio. Era o que a gente já imaginava, né? Tipo, só não sabe se é a mesma pessoa que atravessou linhas temporais. É, ele tem dificuldades pra mandar mensagens. Não sabe o que quer digitar, né? Quer digitar, mas não sabe o que. ユズのことをお願いしたときに、なんとなく分かったの。根伝役の人はあなただって。だからユズがショーを見るときはできるだけ私も一緒に行ってた。ステージに立つもう一人のあなたが見たくて。知りたかったの。ステージ上と普段とどちらが本当のあなたなのか。 Será que teremos その注文は protagonista mais calmo agora, depois de todo esse pronunciamento que ela teve pra ele? Ou será que só vai deixar ele mais nervoso pra falar alguma coisa? Ali, ó. Não. Como o cara do bar falou, ali é onde os relacionamentos começam, então... Ele tá ali. Já foi ali o primeiro encontro, né? Eita, mano. Ele tem que controlar o poder dele. お前たちをくっつけてやったんだからその代わりにまあ慌てないで並んで握手は買ってからだ Que tal me dar uma ajudinha? Quem comprar ganha um topete? Tá ruim? 人気が出てから
オファー殺到で息つく暇もないだろう。誰かにマネージメントを依頼するって件考えてみたのか？高いでしょ。雇えるわけないよ。それに有名になる気もないし。金のことなら気にするな。実は俺の方で選んでおいたぞ。Caraca. ヤンちゃん、 Ué, esse menino é tudo, né? お前が人気になったあの日から気にしてたんだと。熱意に応えてやれよ。ヤンさんもう年寄りは戻って休むとするか。厨房にあるものは好きに飲み食いしろ。何も。新しい映画の権利関係については協議を続けています。明日は夕方5時から34周年記念フィギュアの発表会です。スピーチ原稿は用意しました。必ず暗記してください。発言が減っている現状はファンにとってもあまりO Isou atual, né? Todo machucado. スローガンもリニューアルしました。ユーザーの意見も反映しています。 Todo machucado e sem braço. A gente já sabia que ele era sem braço? 問題なければスピーチ原稿はこれを。必要ない。しかし分析ではスローガンはそのままで一つだけ見過ごせないことがあります。前にも言ったあなたの偽物が人気になっていまして、データによるとこちらのファンの 1% が彼に流れています。権利侵害を訴えましょう。弁護士が書類を用意したのでサインを。誰が本物の根伝か教えてやろう。 Eita, 少し我慢して。 será que ele tá bravo? 始めていい？ヤンちゃん、よし、もう一度。 E outra, é 1% só ainda. Ele tem 1% do poder do Isou. やっぱりだね。悪くないぞ。パーツが届けば制御装置の負荷を安定させられる。シャンチャオ、こんなことしたらコンデント問題にならないか。なあ、ヤンチョン、ヒーローは誰でもなれるわけじゃない。信頼してくれる人がいて初めてなることができるんだ。人々が君をコンデンと呼んでるのは雲の上の存在のような彼よりも君に無限の可能性を感じてるからだ。覚えてるかい？ユズを救ったのは君なんだ。そうだろ、シャーチン。だから自分を信じて君のやり方でなってみせるんだ。新しいコンデンに。準備はいい？ OK。 よし、この通りの先だ。行け。 Então ele vai começar a atuar como Isou mesmo pra ganhar mais popularidade. E viralizar, né? Quanto mais ele viraliza, mais ele ganha popularidade. Caraca, mano, que irado, velho. Ele tá rapidão mesmo e com poder elétrico, igual o Isou. Será? Já tem poder pra parar um carro? Que isso, mano? Ele parou um carro num soco. Nossa, o Isou, se ele tem um poder, 1% da popularidade é basicamente 1% do poder do Isou, né? Nossa, imagina o Isou real. Nossa, quase ninguém foi ver o Isou antigo. Gente, se a gente... Rapidão. Já parou pra pensar que se todas as nossas expectativas que a gente conversou durante a semana de que o Isou atual, né, mais forte, ele é o mesmo garoto, só que no futuro, e aí tal, teve as mudanças de quebra de linha temporal, então, ou variação, mas a gente pensou nisso. Só que agora imagina se eles não são a mesma pessoa e realmente o Isou mais forte tá ficando nervoso com o Isou mais fraco, né, com o garoto.
Porque, pô, ele é muito mais carismático que o verdadeiro Soul, né? Também não vou entrar no mérito de por que ele não é carismático. Mas esse garoto é muito mais carismático, então a popularidade dele tá subindo muito mais, porque ele dá mais atenção ao público. E até a gente pode entrar no fator de que, por isso, talvez o Soul, chutando aqui, propondo uma ideia maluca. O Soul antigo, ele matou a Shao e a King, né? Porque ele queria falar que o Soul novo matou pra ele perder popularidade, sei lá, mano. Eu já comecei a viajar, sabe? Mas pode ser alguma coisa assim. E aí realmente se tornar uma briga entre os dois e não ser tipo, ah, ele tá fazendo isso pro outro tomar o lugar dele. Sei lá, pode ser que não. Pode ser que ele não queira e na verdade eles vão acabar brigando, sei lá. 高いな手が届かないよ諦めるのね。あんなの買うお金があったらはあ子供のために貯金。ヤンちゃん旧根殿にない君の一番の強みは何だと思うそうだな子供受けがいいこと復刻版の根殿フィギュアが今回のイベントの目玉です。新婚 Olha lá, tá vendendo a roupa do Soul novo ali, ó. Aqui na esquerda. それではミスター根殿に登場していただきましょう。どうぞ。このフィギュアは1000セットのみの限定品です。ミスターコンデン、最近イベントが多いですが、現実の悪人を倒すご予定は？ミスター根殿、ランキングが落ちていることをどう思いますか？最近新コンデンを名乗る青年に対してどう感じ Novo Soul. Ai, mano, ele vai ficar muito bravo se ele não quiser que o Chang'e vire Soul no lugar dele. 申し訳ありません。関係 Queria ver a cara dele お答えできません。 pra ver a expressão facial. 根殿ってことだ人気者だからってにやけすぎよ。あ違うたまたま記事を見つけたから昨日シャンチャオに告白された。驚きすぎでしょ。どう思う？別に Nossa, ele até agora não se pronunciou sobre seus sentimentos com ela. まだってどういう意味それは考えてるってこと。行きましょう。どこへシャンチャオがサプライズがあるって。サプライズ大々的に愛の告白をするつもりか僕は引き立て役なんだな Ele não vai falar, será? Vai ficar meio quietão mesmo? Não vai falar? なんでラッキーシアンが好きなんてずっと嘘ついてたの？嘘じゃないラッキーシアンは大好きだよでも聞かないって言ったよね。ラッキーシアンは聞かない E agora? まずい家に置いてきた何か忘れ物？あ、運転手さん、ここで降ります。遅かったじゃないかねえ、これがサプライズなの？入って中がすごいんだどうこれで大学の実験室にこも Eita, らずに済む casa blindada? Casa não, né? 君の可能性を QG 認めてくれたんだよ僕らに出資してくれた本格的な装備を作るために資金のほとんどを機材につぎ込んだ残った資金でこの古い工場を借りたんだよ連合会のランキングに乗ればもっといい場所に移れるどうかなえ、ランキングってヒーロータワーに引っ越すってこと？ヤンちゃん、そのつもりだったの？ああわからないなんだかずっと夢を見てるみたいだこの夢がいつ覚めるかはわからないけど今はすごくいい気分だ Vocês acham que vai dar certo realmente a história dele? 何考えてたの？今のところシャンチャオを手伝いそうにないから外の空気を吸いにヤンちゃん、約束してくれる？
Promete o quê? この先どうなっても勇気を持って正直に自分と向き合うって。ヤンチョンだな。あなたはご同行願おう。速報が入ってきました。旋風を巻き起こす新婚殿の裏の顔が発覚。誘拐犯によると犯行はヤンという男の指示を受けたとのこと。この二人に見覚えは？依頼主の名前はヤンチョンだ。さらったガキは自分が助けて有名になるんだって。で、ヒーローになったら分け前をくれるって言ってた。 Nossa, que é isso? 僕じゃありません。全部デタラメだ。とぼけるな。これを見ろ。取引があったという証拠だ。着ぐるみ着てりゃヒーローになれると思ってんのか？ Nossa, mano. Será que armaram? Não armaram, né? Mas conseguiram criar uma história pra destruir a popularidade dele? 世論にも影響があるはず。一方的な論調を変えよう。あいつ信頼値ゼロなんだぜ。遊ぶのやめよう。É, pior que qualquer coisa afeta a confiança dele, né? A própria confiança, né? Não a confiança dos outros com ele, mas a dele mesmo, né? Yancho, 調停を始める。まだか。いつまで待たせる気だ。シャーチン、どうして君が？シャンチャオが仲間も同席できるからって先に来るよう言われたの。じゃあシャンちゃんは？ああ、もういい。ここは子供が来るような場所じゃない。ミスター・コンデンは更生するチャンスを与えてもいいとおっしゃってる。まずコンデンを名乗ることをやめると公に宣言し、正式に謝罪すること。お断りします。私たちは何も後ろめたいことなんてしていません。ヤンチョンがコンデンになったのはみんなが願ったからなんです。願いなんてよく言えたものだ。笑わせるな。コンデンの名前にあやからなければ信頼値ゼロの若造が短期間でこれほどの信頼を集められるか？お前の素性なら全部調べ上げてあるぞ。ヤンチョンのコンデンを見て彼をすごいと思いました。弟がヒーローショーに行くたび私もそばで見てたんです。 Sabe o passado dele? Totalmente? 子供たちを喜ばせてあげて正義と勇気を示したヒーローは誰でもないこのヤンチョンです。ああ、ヘリクスを聞く暇はない。罪を認めないなら訴訟の手続きに入る。覚悟するんだな。間に合った。シャンチャオ。 Será que ele descobriu alguma coisa? Sabia, alguma prova pra dizer. 誘拐犯の車のドライブレコーダーです。指示したのは非通知の電話でした。その電話をこいつがかけていないとどうやって証明するんだ？その電話の主ならすでに調べた。今度は誰だ？一体 Que isso? Olho celestial? 揃ってから始めてくれ。 É isso? 私はチーシー。シャンさんから依頼を受けて事件の真相を調査した。お前がトゥルーアイのチーシー。ビンゴ。本題に入りましょう。発信源は突き止められませんでした。ご丁寧に。Ué, mas se aí ele tá do bem ainda, então foi antes. Antes dele ficar maluco de tudo aquilo lá acontecer. 経済的に苦しく情報工学を学んでいない彼ならなおさら今回の告発は穴ばかりで根拠のない中傷と言える。背後にいる詐欺師こそが本当の黒幕だ。シャーチ、よく耐えてくれたね。僕が着く前にサインしないか心配だった。チーシーに依頼してたのね。すごい。父のコネだよ。感謝しないとね。Esse cara, esse Chang aí também é estranho. 準備はいい？準備って。Ele ajudou, mas sei lá, ele é estranho. 新しいコンデンが
誕生する瞬間だ。 Postura, filho. Caraca. Mano, que irado. Nossa. É muita gente. Já era pro antigo Isou. その昔コンデンは悪党と戦って功績を残し偉大なヒーローになったんだ。あんな若造に何ができるってな。時代が変わればその時代のルールに従わないとな。シャンチャオの呼び出しなんだろう。わからない。急に土砂降りなんて。シャーチン。その騙す気はなかったんだ。 Tô bem preocupado. だから勇気を持って自分に素直になってくれる。そしたらあなたを応援する。だけど無理だったとしても私はあなたをずっと待ってるから。この感じじゃやみそうにないね。走っていこうか。 Eita. Nossa, ele vai... Ele vai estar lá vestido de Soul. E alguém vai atirar no amigo dele. Não, acho que dá tempo dele chegar. Ele é super rápido, poxa. Vamos lá, né? Pelo amor de Deus. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Não deu? Não deu tempo? Meu Deus, gente. Ah, não. Tô cansado já com... Não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada. O capacete tancou, não tancou? Tancou nada. Eu já tô cansado de final de episódio que as pessoas morrem. E agora, galera? O que vocês acham? Tô achando que já não é mais a mesma coisa que a gente pensava semana passada em relação ao Isou mais forte e ao Isou novo agora, né? Eu acho que acredito que ele realmente tá obrigado, sabe? Ele não quer que o cara tome o lugar dele, não. E aparentemente alguém mandou matar o Isou. Pode ter sido eles mesmos, porque não deu certo, né, o plano deles. Então, vamos matar o Isou. Só que atiraram no Shang sem querer, porque ele tava vestindo o capacete do Isou. Mas também, né, mano? Venhamos e convenhamos, né? O cara deveria ter aberto com o capacete ali, né? Nem era ele, só que isso não vai ser dito agora, porque agora o cara já faleceu ali, parece. Ou estão enganando a gente, né? Porque o que teve de morte nesse anime que a gente achou que tava morto e não tava, é sacanagem, viu? A gente já foi enganado bastante sobre isso. E é isso, galera. Queria saber de vocês o que vocês acharam desse episódio, o que vocês estão achando que vai acontecer com cada um dos Isous. E a relação que eu fiz pra vocês no meio do episódio também sobre desdenhou do quarto episódio lá, o último do Nice, onde a Shao morre. Pode ter uma relação com aquilo que eu falei. Eu acho que não seria muito delírio pensar naquilo lá. Queria também saber se vocês concordam com isso ou não. Mas obrigado pela companhia de vocês mais uma vez. Se vocês puderem já deixar um like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque a gente tem vídeo aqui ou live todos os dias. Então, obrigado pela ajuda. Até a próxima e a gente se vê.